Alô pessoal, bem-vindo às nossas videoaulas da Ensino e Informação. Aqui quem fala é o professor Altamir. Nós temos uma revista eletrônica, Ensino e Informação, www.ensinoinformação.com. Hoje ainda na área de álgebra linear, vamos falar sobre subespaços gerados, exercício 02. Tá? Então, o enunciado é: qual é o subespaço gerado pelos vetores abaixo, esses vetores aqui, e justifique sua resposta. Então, o item A aqui são 3 vetores em R3, porque cada um deles tem 3 coordenadas, né? O U tem coordenadas 1, 2 e 1, o V tem coordenadas 1, 3 e 1, o W tem coordenadas 1, 1 e 1, certo? Solução. Vamos observar primeiro que nós temos exatamente 3, eu sempre falo exatamente 3 vetores em R3. Então, como são 3 vetores em R3, eles podem ser LI e eles podem ser LD. Tá? Lembrando que LD, linearmente dependentes, é quando um puder ser escrito como combinação linear dos outros dois. Ou quando eu já vejo de cara que um é múltiplo do outro, certo? Caso contrário, eles são LI. Vejamos se esses vetores, então, são LI ou se eles são LD, porque tudo depende deles serem LI e LD. Se forem 3 vetores, esses 3 vetores linearmente independentes, tem um teorema que diz que, obrigatoriamente, eles vão gerar o próprio R3, ou seja, todo o vetor de coordenadas A, B e C, que eu pegar em R3, eu vou poder escrever como combinação linear de U, V e W. Então, uma das maneiras de verificar se os vetores são linearmente dependentes ou independentes é calcular o determinante, né? Esse determinante da matriz formada pelas coordenadas dos vetores que foram dados. Aqui do U, aqui a coordenada do V, aqui as coordenadas do W. Aqui o método menor curvator, aqui é mais 1 vezes o determinante dessa matriz aqui, que elimina a linha e elimina a coluna, né? Então, mais 1 que multiplica 1 vezes 3 menos 1 vezes 1. Menos 2 que multiplica o determinante que elimina a linha e elimina a coluna. Fica essa matriz aqui, 1, 1, 1 e 1. Então, fica menos 2 que multiplica o determinante da matriz de 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Tá? E mais o 1 que multiplica o determinante que elimina essa coluna aqui, ó, né? E essa linha, fica a matriz 1, 3, 1 e 1. Então, o determinante aqui é 1 vezes 1, menos 1 vezes 3, certo? Então, aqui, ó, 1 vezes 3, 3, menos 1, 2, né? Aqui dá 0, aqui dá menos 2. Então, 1 vezes 2, aqui menos 2 vezes 0, e aqui 1 que multiplica menos 2, tá? Aqui é 1, menos 3 é menos 2. 2 menos 2 dá 0. Logo, U e V e W são linearmente dependentes. Isso significa que um vetor é combinação linear dos demais. Olhe, o determinante é igual a 0, vocês podiam ter visto já de cara, porque uma linha, uma coluna aqui, ó, essa coluna terceira, é igualzinha a essa coluna primeira. Tá? Ou quando não é uma linha, é coluna que a gente avalia. Essa coluna primeira aqui é igual a essa aqui, ou seja, uma é múltipla da outra. Tá? Não são só múltiplas como iguais. Tá? Então, obviamente, o determinante teria que se anular. Então, não precisaria ter calculado o determinante, eu poderia ter dito para o professor, olha, o determinante dessa matriz aqui é igual a 0 porque eu tenho 2 colunas iguais aqui, ó, não pensando nas linhas. Tá? Então, como o determinante é igual a 0, professor, justificativa, os vetores são linearmente dependentes. Um deve ser combinação linear dos demais, certo? Agora, quantos são linearmente independentes?
Um deles vai ser linearmente independente, vai ter que ser escrito como combinação linear dos demais. Mas será que os outros são linearmente dependentes ou independentes? Ou será que sobra dois vetores que são linearmente independentes, que daí vai gerar um plano? Então, olha só, vamos colocar os vetores assim, né? E vamos fazer operações elementares de linha para ver quantas linhas a gente consegue zerar pelo método de escalonamento. O que é o método de escalonamento? Fazendo operações elementares de linhas, ou seja, somar duas linhas e colocar no lugar de uma outra, tá? Multiplicar uma linha ou dividir uma linha por uma constante, tá? E essas são as operações elementares de linha. Isso significa que o espaço das linhas dessas matrizes são equivalentes. Então, essas matrizes são equivalentes no sentido que se eu estivesse resolvendo um sistema de equações lineares e que essa aqui fosse a matriz dos coeficientes, eu teria que no final a matriz dos coeficientes, tá? Me dando a resposta, que é a mesma resposta da matriz original, certo? Qual seria o x, y e z, digamos, que satisfaria o sistema de equações lineares cuja matriz de coeficientes fosse essa? Então, aqui, no método de escalonamento, método de escadeamento, formou uma escada como formou aqui, tá? A cada linha que eu avanço, eu quero aumentar o número de zeros. Aqui eu tenho um zero, aqui eu já tenho dois zeros, na verdade tem três zeros porque eu zerei uma linha, tá? E obviamente eu teria que zerar uma linha, por quê? Porque o determinante da matriz é zero, certo? A gente só quer saber agora, na verdade, o que é mais importante, quantos vetores sobram que são linearmente independentes. Será que vai sobrar um vetor só? Será que vai zerar duas linhas? Ou zerou uma linha aqui para mim? Tá? Então vai significar para mim que vai sobrar dois vetores que são linearmente independentes. E eu vou estar muito preocupado com esses dois vetores aqui, porque são eles que vão gerar o subespaço de R3. Então vamos lá. Para obter um zero aqui embaixo desse 1 aqui, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com essa aqui. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá zero. Então, estou fazendo para baixo aqui, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá zero. Certo? Agora aqui, ó. Aqui eu tenho zero, eu vou querer dois zeros aqui embaixo. Então, aqui eu vou somar essas duas linhas, a segunda com a terceira, e colocar o resultado no lugar da terceira. Então, 0 mais 0 dá 0. 1 mais menos 1 dá 0. Certo? Segunda linha, somada com essa aqui, 0 mais 0 dá 0. Tá? Agora, eu vou querer obter um zero, porque esses aqui são os pivôs que a gente chama. O 1. Aqui eu não tenho porque eu zerei essa última linha. Isso me dizendo, na verdade, que eu já sabia que o determinante é igual a zero. Então, agora, para a gente ter os... Como aqui já está na forma de uma escada, eu não tenho como eu modificar esse 1 que está aqui. A única coisa que eu tenho que fazer, porque eu quero vetores muito bem definidos para formar um subespaço que gera um subespaço de R3. Então, aqui, ó, nós vamos fazer operações elementares de linha de baixo para cima. Então, como aqui tem 1, eu vou querer um zero aqui. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 2 e somar com essa de cima. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 ficou 1 lá no alterado. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, o que eu obtive? Eu obtive uma matriz na forma escadeada, né? E não somente na forma escadeada, escalonada, né? De tal maneira que esse vetor agora aqui, ó, e esse vetor aqui, estão me substituindo, na verdade, esses dois vetores aqui, ó, tá? Ou os três vetores estão sendo substituídos por esses três vetores aqui, onde eu descubro que tem um vetor nulo que não conta para nada, tá? Mas eu tenho dois vetores aqui, ó, que são, na verdade, linearmente independentes, tá? Nós temos que observar agora aqui, olha só, um vetor. Resposta. O subespaço gerado é o plano alfa, contido em R3, das combinações lineares dos vetores M, que é esse vetor 1, 0 e 1, e o vetor N, 0, 1, 0.
certo? Então, esse vai ser meu subespaço de R3. Então, vai ser um plano. Então, olha só. Vamos desenhar o M ali, eu desenhei o M ali, que tem coordenadas. Aqui é x, y, z para nós. X, y, z. Então, x é 1, y é 0 e z é igual a 1. Então, aqui, ó, x é 1, y, z é 1 e x é 0. Então, esse M é um vetor colado no plano xz, certo? Está aqui ele aqui tracejado de preto aqui. N, por sua vez, tem coordenada, tem um 1 aqui na coordenada no eixo y, tá certo? 1. Então, a reta suporte do vetor n é o próprio eixo y, certo? Porque x é 0 e e z é 0, tá? Então, na verdade, o meu plano alfa vai ser esse retângulo aqui que eu coloquei em amarelo, né? Formado por todas as combinações lineares do tipo AM, um A real qualquer, multiplicando M, mais um B, o número real, multiplicando N. Aqui, por exemplo, eu já tenho aqui, né? DR3, que é esse plano aqui em amarelo que eu desenhei aqui, ó. Essa aqui, essa linha amarela paralela ao eixo Y, que contém a reta suporte vetor N, tá certo? E aqui, paralelo aqui, para mostrar que paralela à direção do vetor N, né? Aqui em amarelo. Então, eu tenho esse retângulo aqui. A maneira mais simples de mostrar que o alfa é um retângulo inclinado assim para lá, ó, né? Tá? Mas ele está passando aqui pelo eixo aqui, ó, Y, tá? Então, ele vai ser formado por todas as combinações lineares do tipo A, que é um número real qualquer, multiplicando M. Sempre que eu der o número A e o número B, o AM mais BN vai ser um vetor do plano alfa. Legal? Então, o nosso plano alfa está sendo gerado por M e N. Ou seja, vai ser representado por todas as combinações lineares do tipo AM mais BN, com A pertencente a reais e B pertencente a reais. Tranquilo? Esse é o fim da nossa aula, né? Sobre subespaços gerados, exercício 02, álgebra linear. Não esquece de deixar um like aí e se inscrever no nosso canal, tá? Para manter a gente motivado a estar sempre postando mais aulas.